Graça e paz, queridos, queridas. Esta manhã tão especial do Pentecostes, na qual nós lembramos da descida poderosa do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam reunidos, todos e todas, em um só lugar, assim como nós estamos nesta manhã e tantas outras igrejas, tantas outras comunidades cristãs, igualmente estão unidas em um mesmo lugar. Deus se agrada de nos abençoar em meio à comunhão da igreja. Não que Ele não o faça em outras instâncias da nossa vida, mas, desde que nós lemos o Salmo que diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, ou seja, no meio da comunhão, nós entendemos que há algo especial acontecendo em nosso meio, à medida em que nós nos achegamos uns aos outros, nos achegamos a Deus para ouvir a sua voz. Vocês já certamente estão recordando de várias imagens que o Pentecostes nos traz à memória. Foi lido um texto no qual Jesus sopra sobre os seus discípulos e as suas discípulas o Espírito Santo. A narrativa de Atos 2 diz que ele vem como um vento impetuoso. Também, talvez lembremos aí da imagem do fogo. Paulo recomenda não extinguir o Espírito, ou seja, não apaga o fogo. Línguas de fogo pousaram sobre os discípulos e as discípulas. Podemos lembrar da terra. Quando a igreja orava em Atos, o prédio, o local onde eles estavam, tremia, um abalo sísmico. Terra. Mas essa manhã nós vamos falar sobre uma outra imagem do Pentecostes. E para isso nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, para a leitura dos versos 37 ao 39. João 7, do 37 ao 39. O vento, o fogo, a terra e a água. Eis aí a palavra de Deus. O último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Fala, Senhor, aos nossos corações esta manhã, enchendo-nos da água da vida, enchendo-nos do teu Espírito, para que estejamos atentos à tua voz, orando em nome de Jesus. Amém. A água está aí de maneira bem clara, no sentido de mostrar que a ação do Espírito Santo é sempre muito maior do que as imagens que nós usamos para descrever. Aliás, essas coisas bonitas da vida, quando Deus age de algum modo muito perceptível, muito palpável na nossa caminhada, costumam ter mesmo essa verbalização complexa. E coisas que a gente gostaria muito de dizer, mas não encontra palavras. E para falar de algo tão maravilhoso, para falar de algo tão grandioso como a obra do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida do povo de Deus, na vida de toda a criação, para falar disso, não basta o fogo, não basta o vento, não basta a terra, não basta a água. É preciso, meus queridos, que nós percebamos a profundidade do agir do Espírito nas nossas vidas. Nós estamos
aqui em clima de festa, até porque ainda estamos naquele ar gostoso da comemoração do aniversário da nossa comunidade. Nós estamos diante do altar, no qual estão servidos o pão e o suco, está um banquete celestial. Nós estamos vivos. Nós estamos aqui na casa do Senhor, em meio à comunhão da igreja. Temos bebês, temos juvenis, jovens, adultos, pessoas mais experientes, muita diversidade, muito potencial, muitas coisas boas a nos cercar. É motivo de festa. Mas, meus queridos, minhas queridas, assim como nós estamos em festa, na época que o texto nos remete, o povo também estava festejando aquilo que chama Sukkot em hebraico, né? A festa dos tabernáculos. E essa é uma memória de tempos de seca, do povo peregrinando pelo deserto por 40 anos, à espera, à procura da terra prometida. E certamente nós havemos de lembrar que os perigos eram muitos no deserto. Os povos vizinhos, a fome e a sede. Os judeus tinham essa festa para lembrar-lhes desta vida bastante simples, bastante prosaica, com o mínimo do mínimo necessário para a sobrevivência. E eles tinham o hábito de, mesmo que tivessem uma casa, mesmo que tivessem, como a gente diz assim, bem de vida, eles ficavam alguns dias morando em cabanas, para recordar, para rememorar essa experiência do povo de Deus dos tempos antigos e para perceber que a vida deles, sem Deus, não era nada. E essa é a beleza da caminhada no deserto. É tempo de seca, é tempo de perigo, é tempo de angústias, é tempo de ansiedades, pés cansados, de repente pele ressecada, é tempo de muito suor, mas é também um tempo muito rico da presença de Deus. E a festa dos tabernáculos busca lembrar essa experiência. Aonde Deus está, não há falta de nada. Aonde Deus está, a vida acontece. O Salmo 104, por exemplo, faz uma oração maravilhosa, pedindo que o Espírito venha e renove a face da terra. É isso mesmo. Nós precisamos que Deus renove a nossa vida. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, que Deus descomplique a nossa vida e que nós entendamos que a nossa caminhada cristã não pode ter falta da presença de Deus. Percebam, mais do que vir à igreja, mais do que participar do pão, do suco, mais do que dar um abraço no amigo, na amiga, mais do que abrirmos a Bíblia para lê-la, mais do que ofertarmos ao Senhor os nossos dízimos, mais do que entoarmos os mais belos cânticos, o que nós precisamos nessa manhã é que Jesus se ponha em pé e diga: se você tem sede, venha a mim e beba. No meio de festa, no meio de uma vida que está acontecendo, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, muitas vezes nós não percebemos Ele se pondo em pé e nos chamando a Ele. Meus queridos, minhas queridas, isso é uma tragédia. Porque no ritual desta festa judaica, ao final dela, o sacerdote derramava um copo de água, uma taça de água, um dos cantos do altar, outro derramava vinho na outra ponta. E a oração que as pessoas faziam era que viessem chuvas, porque era o início da colheita, era o início da semeadura, e se não chove, meu querido, a semente não rompe,
E o ano seguinte, pode ter certeza, vai ser muito difícil. Então era uma festa de fertilidade, era uma festa de vida, e talvez aqui, por isso Jesus use a palavra ventre, o seu ventre fluirão rios de água viva, porque a palavra grega usada aqui é usada em outros lugares para útero, né? Para a capacidade de gerar vida, para a capacidade de irrigar, para a capacidade de gerar algo de Deus na caminhada do povo, na caminhada da sua família, na caminhada da igreja. E é por isso que Jesus está nos chamando à atenção. Porque, convenhamos, em termos de Brasil, muitas coisas nos ajudam. Não tem polícia na porta nos impedindo de abrir as nossas Bíblias. Nós não precisamos nos esconder para cultuar. Nós podemos certamente aí, né, usamos de certas imunidades fiscais, como aliás todas as igrejas. Muita coisa ajuda. A maioria de nós tem carro, pode pegar o ônibus, pega o celular, chama o Uber. Nós estamos na ponta mais alta do iceberg da vida. Mas nós, meus queridos, muitas vezes nos deixamos levar por um espírito mesquinho, por um espírito miserável, nos deixamos levar por um olhar negativo para a vida. Isso, meus queridos, não é fingir que nós não temos problemas em casa, isso não é fingir que nós não temos dificuldades mil no trabalho, isso não é fingir que nós não temos lá os nossos medos, isso não é fingir que nós sintamos falta de algo. Meus queridos, nós precisamos encontrar a beleza de Jesus no meio daquilo que a gente se ocupa tanto em fazer. Às vezes eu fico pensando, Jesus se levanta no cubículo ao lado, onde a pessoa estava, e diz assim: olha, se você está com sede, tem água. A pessoa ouve meio atravessado, vai lá na cozinha, pega um copo de café, volta e acha que isso vai resolver. Às vezes nós estamos tão reclamões da vida, às vezes nós estamos tão secos por dentro, às vezes nós estamos com aquela sede que nós ainda não aprendemos a dar nome. E tudo o que nós precisamos está ali, em pé, do nosso lado, está falando o meu nome, está falando o seu nome. É como se, no meio de tantas coisas que nos cercam, Deus aparecesse e dissesse assim: eu estou me lembrando de você. O sacerdote está lá derramando água, o povo está alarido, a vida está acontecendo, a festa é muito boa, é muito grande, mas eu me lembro de você. E o Pentecostes, meus queridos, é Deus se lembrando da sua igreja. É Deus se lembrando do mundo e da missão que a igreja tem de gerar vida aonde ela está. Para isso, você precisa dar nome à sua sede. Para isso, você precisa entender que a sede que você tem é de Jesus. Você não precisa de mais afazeres, você não precisa de apertar mais a sua agenda, você não precisa fazer que nem aquele cavalo, né? O livro A Revolução dos Bichos, que o lema da vida dele era esse: amanhã trabalharei ainda mais. Até que ele ficou velho, doente, e os seus donos venderam ele para fazer sabão. Você não precisa disso. Você não precisa adoecer mais para encontrar a vida. Você não precisa de mais loucura no seu dia a dia. Você precisa de muita sede, de muito silêncio. Você precisa de ouvidos atentos àquilo que Jesus se ergue e está dizendo na sua vida. Sabe como você faz para prestar mais atenção ao que Jesus está dizendo? É interessante que Jesus está falando, o texto até faz menção de que ele se levantou, né? É um texto com movimento, né? Jesus estava lá, se levantou e exclamou, ou podemos traduzir, gritou, falou em alta voz, bradou: quem crer em mim, como diz,
a Escritura. A Escritura também fala. A Escritura é a voz de Jesus na terra seca. As Escrituras são rios de águas vivas que você pode abrir quando sente sede. Meus queridos, minhas queridas, essa é uma das coisas mais bonitas que às vezes a gente observa. Eu gosto muito de tomar o trem, por exemplo, quando eu faço, observar os comportamentos das pessoas. Tem gente que não está nem aí, né? Está lá. Não sei se é nádia, se está vendo algum OVNI passando, como se a mãe está guardando a morte da bezerra, não sei. A pessoa está assim, offline, desligadona. Tem gente que está ali com o cara amarrada. Você pensa assim, essa pessoa deve ter poucos amigos, né? Deve estar preocupada com alguma coisa. Tem gente que gosta de a manicure e pedicure, né? E colhendo com o pé. Um negócio assim, é instantâneo, né? Fica ali. Tem gente que está ali, às vezes, né? Hoje em dia, bastante, antigamente era nos jornais, agora é o telinha de celular, está ali, né? Está dentro do trem, mas os dedos estão em qualquer lugar do universo, ali a 1000 por hora, né? Mas é interessante que tem gente também, às vezes, que está lendo a Bíblia. Não sei se você já encontrou lá no meio daquela loucura do trem, alguém lendo a Bíblia. É raro. É raro. Mas é algo precioso. É raro, mas é precioso. Alguém que suspendeu a loucura para ouvir Jesus. Alguém que está muito preocupado, certamente. Alguém que às vezes está vendo que acabou, está até com infiltração. Alguém que está vendo a vida língua. Mas alguém que encontrou um manancial. E é disso que nós precisamos. Às vezes nós estamos passando tão ocupados pela vida, que nós nos esquecemos da beleza que é abrir a palavra de Deus. Como dizem as Escrituras. Nós precisamos ser lembrados do que tudo que nós precisamos já está aqui. Nós temos problemas mil, e aliás, problema ninguém cansa de inventar, né? É que nem um bom dia de WhatsApp. Tem alguém em algum lugar do universo criando imagens que nunca se repetem. Problemas é a mesma coisa. Tem alguém em algum lugar do universo criando problemas e a gente fica caralhando, inventando os nossos. Mas a solução, a resposta já foi dada, já foi revelada há muito tempo. Está tudo aqui. Aquelas pessoas não precisavam de mais água derramada no altar, não precisavam que os sacerdotes pulassem mais alto, não precisavam de mais espetáculo, não precisavam aumentar o número de bois a sacrificar, não precisavam de nada, elas precisavam da água viva que Jesus traz. É interessante que quando o texto termina, meia dúzia de pessoas devem ter entendido. A outra centena, o outro milhar, fica discutindo. Será que o Cristo vinha da Galileia? Será que é isso mesmo? Pois é, aquela coisa. Você viu o que ele falou? Nossa, que roupa feia que ele está, e aquele corte de cabelo. Olha, caipirão, hein? As pessoas se perdem. As pessoas se perdem no meio da vida. E Jesus ainda assim nos fala de um Espírito que vem. Nós estamos perdidos na vida, mas o Espírito nos acha. Nós estamos perdidos nos nossos problemas, mas as Escrituras nos fazem colocar o pé no chão da vida e seguir em frente. Aqueles discípulos encurvados pelo medo, como vemos lá em João 20. Vida horrorosa, imagina, eles eram prisioneiros dos medos. O texto não diz que os judeus estavam batendo na porta. O texto não diz que tinha havido um soldado dar um enquadro neles. Eles estavam, por livre e espontânea vontade, fechados dentro de uma casa, passada a chave, esperando a morte da bezerra. Nós, por não ouvirmos as Escrituras, nós, por não encontrarmos esse oásis no meio do deserto da vida, ainda nos vemos perdidos. Mas o Espírito nos encontra. E é desse vazio que a gente sente, é desse oco da nossa vida
Deus pode fazer jorrar algo novo. Eu fico pensando, que maravilha, é só Deus mesmo, né? Porque tem uma frase assim, eu gosto muito assim, onde menos se espera, daí é que não sai nada. Às vezes a gente está assim na vida, né? Às vezes a gente está assim na vida. Mas Deus olha para esse vazio, para esses momentos em que a gente não tem nada mesmo a oferecer, para esses momentos assim que parece que acabou a manteiga e sobrou pão. Para esses momentos, Deus diz: deixa comigo. Não é a sua capacidade que conta, não é a sua força, a sua beleza, a sua juventude, a sua experiência, não é os seus fios mais brancos, ou devidamente pintados, ou muitos ou poucos, não é nada disso. É esse vazio que eu transformo em fonte de vida. Se você crer. Crer. Pentecostes também é crer. Crer que a espera vale a pena. Os discípulos, as discípulas estavam reunidos porque criam que valia a pena esperar em Deus. Nós, lendo o texto, sabemos, né, que até aquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado, mas ele já foi. Agora, no tempo de hoje, o Espírito Santo é disponível à igreja, a mim e a você, para destravar esse vazio e fazer com que dele jorrem rios de água, correntezas de água viva, para cumprir a palavra de Deus. É interessante que nós vemos muitos textos do Antigo Testamento que falam de visões de um futuro, por exemplo, em Ezequiel, no qual do templo sairão águas. É um baita do rio, como diz lá na terra. Um baita do rio. Nós vemos, por exemplo, também o profeta Zacarias, uma imagem parecida. Isaías 12 diz: saireis com alegria e tirareis água dos poços da salvação. Temos a promessa de que pessoas que andam com Deus fazem mananciais no deserto. É o Espírito Santo cumprindo a palavra de Deus na minha vida e na sua vida, porque nós aprendemos a crer. Crer, meus queridos, é entregar. Entregar toda a nossa vida, é entregar todo o nosso vazio, é entregar tudo aquilo que nós não somos, tudo aquilo que nós não conseguimos, nas mãos daquele que pode. Eu fico pensando na escolha de Jesus, na escolha de Deus, para os seus discípulos e discípulas. Eu não sei se você teria coragem de escolher quem Jesus escolheu. Eu não sei se eu teria coragem de me escolher. Eu acho que você, pensando assim, no momento eu no espelho, vai dizer a mesma coisa. Mas ele te escolheu. É o nosso Pentecostes. É a nossa vida que está aqui e nós precisamos dizer: Senhor, eu creio, eu me entrego. Já que o Senhor me escolheu, eu vou. Eu ouvi o chamado. Eu quero beber dessa água. Eu quero viver essa vida. Eu quero que esse vazio se transforme em fonte de vida por onde eu passar. Eu creio que não está em mim, mas está na tua palavra, está no teu Espírito, tudo aquilo que eu preciso para uma vida plena, para uma vida santa, para uma vida que espalhe a beleza de Deus por onde vai. Uma vez eu estava na cidade de Barra Mansa, uma casa que fica à beira do rio Paraíba do Sul. E foi muito engraçado, na época começou uma movimentação, não sabia o que fazer ali, o pessoal começou uma movimentação, e arrasta coisa daqui, arrasta coisa dali. O que está acontecendo? Eu vi que era a rua toda. Aí eu vou perguntar para alguém que é daqui para perguntar o que está acontecendo. Está vindo enchente. Batata, em meia hora, o rio subiu, sei lá, 1 metro. Coisa assim. Eu nunca tinha passado por nada parecido com isso na minha vida. Aí depois eu comecei a entender muitas coisas. Passada a enxurrada, muitas coisas ficaram claras para mim. Primeiro, as pessoas estavam correndo para ajudar os seus familiares,
Assim que a pessoa terminava de botar a geladeira no cavalete, subir roupa para o andar de cima, de tirar as coisas do caminho da enxurrada, eles corriam para o vizinho para ajudar aquela pessoa idosa e corriam para o andar de cima, ficavam esperando. Aí vinha a enxurrada e passava. Meus queridos, não tem represa que segura um trem desses. Quando Deus se manifesta nas nossas vidas, Ele pode fazer esse dilúvio santo na nossa existência. Tudo aquilo que atrapalha, Ele pode tirar. Todo aquele obstáculo, Ele vai suplantar. Porque vem uma enxurrada. E nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito e crer que até sobre as águas Ele é Senhor. E crer que até sobre os tumultos da vida é possível ouvir a voz de amor dele e diz: venha e beba. Venha, que eu farei o resto. É domingo de ceia, é domingo de Pentecostes, e Jesus se põe à nossa frente, em pé, chamando a mim, chamando a você, falando de vazio, falando de vida, de rios, falando do seu Espírito. Venha. Ao se aproximar do altar, venha com fé. Ao se aproximar do altar, faça o compromisso de separar mais tempo a sós com as Escrituras. Faça o compromisso de orar mais. Faça o compromisso de amar mais. Faça o compromisso de ser menos mesmo, para que Deus seja mais. Que Deus nos abençoe, que seu Espírito nos encha e que no nosso interior possam fluir nesta manhã e todos os dias da nossa vida rios de água viva irresistíveis como o amor de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por essas palavras. As Escrituras são ricas para nos ajudar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer fraqueza, em toda e qualquer dor, em toda e qualquer tristeza. Amados e amadas, as Escrituras nos levam para mais perto de Deus, aumentam a nossa fé. Eu creio que todo cristão tem o dever de buscar diariamente o alimento nas Escrituras. Eu não sei como tem sido a sua vida diante da palavra de Deus. Se é uma presença negligente, se é uma presença inconstante, ou se dia após dia as Escrituras fazem parte do seu alimento. Assim como nós buscamos no alimento físico a força para o nosso corpo parar em pé, eu creio, amados, firmemente de que sem as Escrituras, sem a leitura diária, consistente e disciplinada da Bíblia, nós não podemos permanecer em pé diante de Deus. Busque na palavra. Ela tem sido o meu alimento, tem sido o alimento de muitos milhares de cristãos, milhões de cristãos espalhados por este mundo. Não negligencie a leitura da Bíblia. Coloque um propósito de diariamente buscar nas Escrituras a pessoa de Cristo Jesus, porque Ele vai te alimentar e Ele vai fazer com que dentro do seu interior fluam rios de água viva. Amém. Eu convido neste momento o pastor Hetter, venha aqui nos ajudar na ministração da ceia do Senhor que nós teremos neste momento.